Olá, irmãos, a paz. Irmãos, hoje eu me importei em comentar algo muito bom também para a nossa meditação, tá? Eu já não estou mais preocupado nem com aquelas pessoas que estão deixando a Bíblia de lado e atirando pedra dentro das igrejas, falando mal jogando pedra na água. Eu não estou mais preocupado com essas pessoas, não, porque a palavra fala que toda árvore que der fruto ruim será cortado e lançado no fogo. E também não me importo também com pessoas que estão deixando a Bíblia do lado e atacando a moral das igrejas e dos pastores que estão recolhendo as ovelhas para dentro das igrejas. Acho engraçado que muitos crentes agora estão preocupados em atirar pedra para dentro das igrejas. Eles aceitaram Jesus para atacar de dentro para fora, né? Tem muitas coisas que podem ser atacadas. Por exemplo, as boates, os cinemas imundos que tem por aí, né? Muitas coisas. Eu nem vou tocar nesse assunto porque não vale nem a pena. O cristão, irmão, foi chamado para estar ao lado de Cristo e não combatendo contra a verdade. A gente não pode ganhar uma alma para Cristo se a gente ficar tirando pedra nos pastores, sabe, nos ministérios, nas grandes igrejas, sabe? Quando a palavra fala assim, olha, todas as vezes que comer e beber do corpo e do cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. A Bíblia não está mandando anunciar escândalos. Isso aí, quem vai tratar desse assunto aí é o Senhor Jesus, é Deus, né? A nossa preocupação que devemos ter é com as almas que estão perecendo. Pregar o Evangelho dentro da Bíblia, como ele é, sabe? Porque se continuarmos achando que estamos fazendo alguma coisa que não está sendo frutífero, aí logicamente que vamos estar ao lado, né, favorecendo o anticristo. Bonito, né? Para a cara de quem está fazendo isso, ajudando o anticristo a destruir o trabalho, a obra de Deus, né? Que não está pregando o Evangelho, né? Não está falando aquilo que deve ser falado com prudência e sabedoria. Quando no livro de Eclesiastes, capítulo 12, né? Fala, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Dentro da casa de Deus. Agora imagina no meio da rua, você abrir a boca e ficar falando dos particulares da igreja, do povo de Deus, né? A não ser que tenha existe motivo, logicamente, mas não se é importante chegar a se preocupar com essas coisas, porque o Senhor Jesus, Ele está vendo tudo.
quando Tomé disse assim: olha, eu só acredito se ver. Vamos entrar mais para dentro do assunto. Tomé chegou e falou: eu só acredito se ver, se tocar. Ninguém falou para Jesus, mas quando Jesus apareceu no meio dele, Jesus lançou em rosto. Quem falou para Jesus que Tomé tinha falado aquilo lá? Então por que você está preocupado com os escândalos da igreja, sendo que Jesus está vendo tudo? Se os olhos dele são como chama de fogo. Irmão, cada um de nós temos que nos arrepender daquilo do que praticamos de errado. E não ficar apontando, porque quando tem um dedo apontando lá para dentro das igrejas, tem 4 dedos, 3 dedos, sei lá, apontando para o teu próprio eu. Entendeu? No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 20, fala: filhinhos, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Ele não falou que vai vir, ele falou que é vindo e nos deu entendimento. Então vamos, irmão, entender o seguinte, que se atirarmos pedra para dentro das igrejas, nós não vai pegar alma nenhuma. Vamos meditar aqui uma coisa. A gente sai para pescar, junta 4, 5 irmãos e sai para pescar, uma pescaria. Chega lá na pescaria, fica atirando pedra no meio da água. Um joga o anzol e os outros ficam tudo jogando pedra no meio da água. Vai pegar algum peixe? Agora imagina aquelas pessoas que não têm conhecimento da verdade, estão ali para ouvir a pregação da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, e a gente chega lá e fica atacando as igrejas. Irmão, aquilo que é de particular da igreja, quem resolve é Cristo. Não adianta você ficar batendo língua aí no meio da praça e falando mal das igrejas, falando mal dos pastores. Isto não vai ganhar alma, muito pelo contrário, eles vão se sentir ainda mais duros, endurecidos, para se conquistar a salvação deles. A palavra fala assim que a gente tem que ir buscar as almas como sábio, não como nécio. Tá entendendo? A palavra fala assim, ó: pelas tuas duras palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás julgado. Então vamos tomar cuidado aí, sabe? Deus não está nada satisfeito com isso. A palavra manda assim, olha, bem claro: sempre que comer e beber o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu estou orando por vocês, irmão, que estão dando esse tipo de mau exemplo aí, viu? A Bíblia tem 66 livros, inúmeros capítulos e versículos, apóstolos, profetas. O rio do Espírito Santo está nadando na Bíblia. Não precisa ficar apontando erro, defeito das pessoas, que não vai conseguir nada nessa forma aí, sabe? Quando Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Ele não falou ide falar mal das igrejas para toda criatura, ficar apontando o erro das pessoas para toda criatura. Ele não falou isso. O evangelho é boas novas de salvação, coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação, sabe? Não é os escândalos que se formam por aí, não, sabe? Aquilo que está visível, mas ao cristão foi a ordem que veio do Senhor depois da sua ressurreição, foi ide, pregai o evangelho a toda criatura. A salvação
é para todos, sabe? Não é o escândalo que é para todos, é a salvação, sabe? A palavra fala assim: aquele que tem a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. Jesus falou: se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não julgo, a minha palavra eu há de julgar. Por que você não prega a palavra de Deus? Tem medo? Sabe? Jesus falou bem claro no livro de João 8, versículo 32: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Ele falou: a palavra que eu vos digo é espírito e vida. Então, para que deixar a palavra de Deus de lado, ficar dando tapa na cara da Bíblia e falando da vida dos outros, da vida das igrejas, sabe? Deixa a vida das igrejas para lá, irmão. Prega Jesus. Jesus morreu para salvar a humanidade, sabe? Então prega aquele que morreu e ressuscitou. Toda vez que comer e beber do corpo do Senhor, anunciar a morte do Senhor e a ressurreição até que Ele venha. Pregue a Bíblia, fale da Bíblia. Não fique falando da vida dos outros não, que você não vai... Muito pelo contrário. Eu já vi pessoas apanhar porque ele fica falando mal da vida alheia, sabe? Isso é muito perigoso. Então vai pelo caminho certo, irmão, sabe? A palavra fala tão claro que a palavra de Deus é verdade. Jesus falou: a palavra que eu vos digo é espírito e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As palavras que eu vos tenho pregado, se ninguém crer, vai ser julgado pela palavra. Agora, se não pregar a palavra não vai salvar, não vai fazer nada. Você não pregou, ficou falando coisa dos outros aí, da vida dos outros, então não resolveu nada, sabe? Você foi salvo para pregar o Evangelho, então prega o Evangelho. Paulo falou assim, ó: não tem de que me envergonhar, sabe? Porque prega a palavra de Deus. Ele falou assim: olha, anunciai a morte do Senhor até que venha. Pedro falou também: aquele em quem está a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, irmão. A paz do Senhor para todos. Fazia tempo que eu não aparecia, né, para falar alguma coisa a respeito do que está acontecendo por aí. Mas de vez em quando eu entro no YouTube e deixo algo que é muito bom para a nossa edificação, viu? Fiquem na paz do Senhor Jesus.